Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Planilha Eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Eu sou o professor Alan e estou aqui para apresentar para vocês aqui uma planilha de balanceamento de ações aí que você pode utilizar no seu dia a dia para quem investe diretamente na bolsa de valores, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui ao computador que eu quero apresentar para vocês aí essa planilha de balanceamento. Muito bem, então já aqui no computador, né, eu tenho aqui nesse meu PDF a minha planilha de balanceamento aí em ações que eu pretendo fazer aqui na ferramenta do LibreOffice Calc. Basicamente, né, eu tenho aqui o nome das empresas da qual eu escolhi aqui de forma aleatória, tá certo? Aqui vale um disclaimer porque eu não tenho, né, autorização para fazer recomendação de ações, então eu simplesmente escolhi ali algumas empresas que eu considerei boas empresas na bolsa de valores, tá certo? E aí eu vou colocar a planilha de acordo com o que está aqui, tá certo? Onde eu vou ter o ticker de cada uma das ações dessas empresas, a quantidade atual, porque a cada mês vai ter uma quantidade atual, a alocação em porcentagem, como aqui eu tenho 10 empresas, eu coloquei aqui uma porcentagem de 10% para facilitar aqui o entendimento da planilha. Também a alocação em reais, tá certo? E o valor da empresa no mercado, esse valor da empresa no mercado, já que se trata, né, de renda variável às ações, então eu tenho que pegar esse valor aqui de forma aqui manual. Eu tenho aqui o preço justo ou o preço teto, assim considerado, tá certo? Eu já fiz os cálculos aqui, já coloquei esses valores, tá certo? Se você não sabe como faz o preço teto de uma empresa, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um próximo vídeo aí para você fazer aí a utilização de como fazer o cálculo desse preço teto das empresas, tá certo? Aqui eu tenho a parte da quantidade que falta para me poder fazer esse balanceamento de acordo com os aportes mensais e os valores que eu já tenho atualmente. E no final aqui também eu tenho a recomendação se é de compra ou se é de espera, no caso se a ação ela tiver com um preço acima do preço teto, como é o caso aqui dessa primeira empresa. Então eu vou abrir aqui o meu LibreOffice Calc, para poupar tempo do vídeo que eu já fiz um pré-preenchimento dessa minha planilha. Eu vou aumentar aqui um pouco o zoom para facilitar a nossa visualização. Vou fazer aqui aquela formatação que está posta ali mais ou menos no PDF, tá certo? E aqui para facilitar aqui a nossa visualização aqui, então eu vou colocar dessa maneira que está lá no meu PDF. Vou aqui fazer aqui uma cor diferente aqui para ficar mais fácil a visualização aqui da minha planilha. Então eu vou colocar aqui essas cores em cinza, como se fosse aqui um formato de eh, listras zebradas para facilitar então essa nossa visualização aqui na planilha. Então, finalizar essa parte aqui da formatação para a gente ir direto para o que interessa aqui no nosso caso, que é aqui a planilha de balanceamento de ações. Então, eu tenho aqui o valor atual da carteira, que no caso aqui vai ser o primeiro mês, então eu vou colocar zero, os aportes futuros e aqui eu já tenho o total, onde eu vou ter o cálculo aqui da soma, que vai ser exatamente o valor atual da carteira, mais os aportes aqui que eu vou ter futuros. Então, esse valor aqui já é simplesmente utilizando uma função soma, que nós já vimos aí em aulas anteriores. Aqui agora eu coloquei então o ticker das empresas, tá certo? A quantidade, como é inicialmente eu não tenho nenhuma empresa na carteira, eu coloquei zero. A alocação em porcentagem está zero. Aqui a alocação está zero, porque nós não colocamos nenhum valor. O valor da empresa que eu vou ter que preencher manualmente, tá certo? Podemos fazer isso também utilizando aí de forma automática numa planilha do Google Sheets, tá certo? Se você desejar também nós podemos fazer depois um vídeo mais à frente como nós podemos automatizar esse valor
das empresas aí no mercado de ações. A parte aqui do preço justo, tá certo? Então, essa parte aí eu já comentei. A quantidade que falta aqui, se você observar, eu já utilizei aqui uma fórmula, que está aqui utilizado uma fórmula da função si, tá certo? Bem simples, então depois você pode com calma aí avaliar como que é feita essa, essa célula. E depois a parte de recomendação também, que utiliza uma função si, exatamente para ver se a ação ela está com um valor acima ou abaixo do valor do mercado aqui com relação ao seu preço teto, tá certo? Fiz essa primeira aqui, ó, eu vou preencher aqui de forma manual. Então eu vou abrir aqui o navegador e vou pesquisar, por exemplo, aqui por BBAS3, que é a primeira empresa que eu tenho ali no caso. Então aqui eu tenho um valor de 26,77. Então esse valor aqui já atualizou, deixa eu ver, 26,77. Então vou colocar da forma que está lá. Aqui, né, para não precisar ficar trocando de tela, vou dividir as telas aqui para me poder já fazer isso daqui rapidamente. Então, preenchido aqui os valores das empresas no mercado de forma manual, agora eu estou pronto para poder fazer aqui o preenchimento dos demais aqui valores, onde eu tenho aqui, por exemplo, a alocação. Eu tenho exatamente a alocação dado pela multiplicação da célula E4 aqui, que representa o total do valor que eu tenho na carteira, multiplicado pelo percentual aqui, que é dado aqui pelo D7. Para me poder fazer esse cálculo aqui, eu vou ter que travar essa célula I4. Então, eu vou simplesmente colocar aqui um cifrão aqui antes e depois da letrinha E. Aqui agora eu já posso dar um Enter para ver a célula. E eu vou, por exemplo, aqui agora fazer um preenchimento aqui, por exemplo, de R$ 1.000. Primeiro aporte que eu vou fazer da carteira. Veja que então 10% de R$ 1.000 é exatamente R$ 100. Fiz esse primeiro aqui, ó. Eu simplesmente agora com a alça de preenchimento eu vou clicar e arrastar. E agora eu vou ter então os demais valores. Então é exatamente R$ 100 para todos os ativos aqui da minha carteira. Eu já tenho o valor no mercado. Agora eu vou preencher aqui também essa parte do preço teto, tá certo? Então eu vou olhar aqui na minha planilha qual que é o valor de cada um. Então, vou fazer isso aqui também de forma mais rápida. O editor vai fazer um corte. Muito bem, pessoal. Então, após o preenchimento aqui do meu preço teto das ações aqui, eu já posso, então, fazer aqui os demais, tá certo? Exatamente colocando, então, aqui a alça de preenchimento aqui para me poder colocar os valores que faltam. Então, aqui no caso, eu vou comprar. Não vou comprar, né? Porque a recomendação está aqui para aguardar, já que o preço da ação está maior que o preço teto. Então, vai aguardar. Eu vou clicar aqui e arrastar aqui também para mim já ter. Então, veja que algumas empresas estão para comprar, outras aguardar. No caso aqui de Banco do Brasil e Itaú, né? São empresas que estão acima do preço teto. Então, você aguarda. Então, por exemplo, você vai comprar 5 empresas de Copasa, tá certo? E aí alguém pode falar assim, mas o que eu posso fazer com o valor aqui para guardar? Você pode, por exemplo, colocar o seu dinheiro num CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic. Se você é mais conservador, também pode utilizar aí a poupança para deixar esse dinheiro alocado lá e quando a empresa tiver com
um preço no mercado abaixo do preço teto, aí você pode vir comprando a empresa, tá certo? Então, dessa maneira, você pode fazer aí essa alocação de forma correta. Quando eu cliquei com a alça de preenchimento aqui, ele desfez aqui minha formatação, então eu vou corrigir isso aqui novamente. Isso acontece, normal, pessoal. Então eu vou ficando com uma cor diferente, então deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar aqui todos. Vou marcar com esse mais clarinho aqui para ficar todos iguais. Marcando aqui um por um novamente. E dessa maneira aqui, a gente conclui então essa parte de ter aí uma planilha de balanceamento aqui no LibreOffice Calc aqui, que é o objetivo do nosso curso aqui, a ferramenta do software. Certo? Então, esse foi aqui o primeiro mês, tá certo? No segundo mês, você vai ter aqui que pegar a quantidade que falta e colocar no valor atual. Então, o 5 aqui, por exemplo, de Copasa vai passar para cá, né? E aí você já vai ter R$ 1.000. Aí você vai colocar novos aportes. Então, vamos supor que você vai colocar mais R$ 1.000, por exemplo. Mais R$ 1.000 aqui no caso. Então, você clica aqui nos R$ 1.000. Então, vai ficar total da carteira R$ 2.000. Só que você já teria que ter passado os 5 para cá. Então, quando você coloca os 5 para cá, ó, você vai ter que comprar mais 5 de Copasa. Tá certo? Então, dessa maneira, eu vou desfazer aqui a opção. Então, dessa maneira, você vai atualizando os aportes futuros aqui, utilizando aqui a planilha do LibreOffice Calc para a utilização aí de balanceamento de carteira para quem faz investimento na Bolsa de Valores. Tá certo? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de planilha eletrônica com a utilização da ferramenta do LibreOffice Calc. Apresentei para vocês aí uma planilha de balanceamento utilizando a ferramenta do Calc. Então, para aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de balancear a carteira de ações aí no mercado, fique à vontade para utilizar, tá certo? Então, se gostou do vídeo, deixa um like, considere se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!